Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje trazemos o tema da parentalidade sustentável. Os filhos tornam-se aquilo que os pais são. Carl Jung. Na realidade, este autor traz logo aqui o espelho direto da parentalidade emocional. É como se serve perfeitamente, esta frase quase serve perfeitamente para iniciar este programa e também para o fechar. Na realidade é um impacto reflexivo da autoridade incontestável este autor. Porquê é que hoje em dia é tão desafiante educar emocionalmente os filhos? Olha, Carla, hoje temos pais presentes no relógio e no cartão bancário e ausentes na alma. Todos nós cumprimos um certo horário dos nossos filhos cumprirem com os seus deveres e o cartão de multibanco que acompanha todo o pagamento desses deveres. Então esta parentalidade passou a ter orçamento. Antigamente a parentalidade era força de trabalho. Famílias com filhos eram mais mãos de trabalho para a família enriquecer. Agora é só mais multibancos de contas bancárias todos os meses a surgir. Então esta pressão do tempo, o cansaço crónico, a exigência profissional destes pais tem-lhes retirado esta energia emocional, esta presença emocional, estes burnouts que se tornaram temas comuns nas atividades laborais, este burnout emocional em que os pais se queixam que eu já não posso ouvir o meu filho, eu já não posso ouvir a minha mulher. Então este burnout emocional já confunde esta profundidade relacional. Então podemos dizer que este modelo de parentalidade atual ele enfrenta um grande choque de autoridade tradicional da educação anterior que nós vivíamos e que nós assistíamos. Eu ainda tive a sorte de ter os meus pais que trabalhavam, mas a sua presença era contínua, nem que fossem às refeições, mas estavam presentes. Versus esta consciência emocional desenfreada, temos que dar tudo aos filhos, proporcionar tudo aos filhos e entramos numa dificuldade em que nada exigimos. Repara no seguinte, nós iniciamos a escola em setembro e se o aluno teve maus notas no ano anterior, o paizinho pode dizer à criança assim, olha filhinho, tu se tirares as notas que o paizinho quer que tu tires, em dezembro o Natal vai ser muito bom para ti, talvez essa bicicleta que tu tanto queixaste este verão, talvez no Natal possa trazer a bicicleta que tu queres ter. E aquela criança desenfreadamente vai se dedicar a estudar e a saber, pelo menos assim era expectável, não é? Uhum. E em dezembro, na festa de Natal, pode ou não ter o presente. Agora repara na diferença que assistimos neste momento. Olha, sabes, é a mesma história, não é? Olha, sabes, não tiraste as notinhas e não gostas já nada da tua bicicleta deste verão. O paizinho quer que tu tires umas boas notinhas até dezembro, consegues? Sim, pai. Então olha, o paizinho vai-te comprar a bicicleta agora. Mas tu vais-me prometer que vais estudar. Então nós presenteamos antes de atingir os objetivos. Ora, o que acontece uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que recebe um presente antes de o ter feito? Eu sou presenteado por uma situação em que ainda não cumpri. Talvez o modelo de educação que estamos a dar aos nossos filhos não é o correr para atingir um objetivo, mas é toma o resultado e depois apresenta-me o objetivo. Se assim puderes fazer para mim, filho querido. Então esta parentalidade de oferecer tudo aos nossos filhos e os presentearmos ainda antes dos resultados, elogiamos o insucesso. Não podemos elogiar o insucesso. Nós sabemos que a vida é um corrupio nos dias de hoje e que os pais têm uma vida muito atribulada. Mas os nossos pais também trabalhavam muito. O meu pai também saía de casa às 5 da manhã e chegava às 10 da noite. Isso. Mas seguramente eu senti muito mais a presença do meu pai do que se calhar o meu filho hoje sente a minha presença. Não tem a ver com a correria nem com a responsabilidade. Eu acho que tem mais a ver, não sei, pergunto a ti, não terá a ver mais com o facto de nós termos mais condição financeira
utilizarmos o material para pagar esse tempo? Neste tema iremos abordar essa situação dessa parte material. Então compensamos as ausências com a permissividade de darmos coisas aos nossos filhos sem exigir essas situações. Então a nossa presença passou a ser a ausência e o nosso doar-se em bens materiais passou a ser uma moeda de troca de amores naturais. Não é? Os adultos de hoje crescem sem uma referência de validação emocional. As escolas acabam por ser os maiores presentes na vida dos nossos filhos. Os professores que eles têm falam mais vezes com eles num só dia do que os próprios pais. E isto não significa que esteja mal, também não significa que esteja bem. Significa só que a referência de educação dos nossos filhos são dos filhos dos outros pais e são dos pais de outros filhos, que são os professores que estão naquele lugar, não dos próprios pais. Perde-se essa cultura relacional familiar. São ausentes estes pais e não têm uma expressão das suas emoções com os seus filhos. Talvez as situações mais emocionais que os pais pudessem passar para os filhos ficam traduzidas em telas de telemóvel, em memórias de fotografias partilhadas, sem com isso ser um apoio presente, falado ou desejado. Então aí sim a compensação monetária possa ter essa compensação, essa presença monetária de valorizar ou presentear, mesmo que seja no sucesso. Então esta alfabetização emocional dos nossos pais talvez fosse mais emocional, e as de hoje, que se traduziam, que fossem mais profundas, na realidade elas não são recíprocas de amor, elas são ausentes, são disponíveis e não presentes. Então nós temos tanto os pais numa expressão de emoção presente e pura, em que os filhos perdem a segurança, a confiança e o amor que os pais estão presentes. Talvez quando o teu pai chegava a casa depois de trabalhar 12 horas, a forma e a postura que ele adotava, tu sentias-te segura. O meu pai chegou a casa e a minha casa está segura. Exato. Hoje em dia os filhos veem os pais em casa na hora do jantar e na hora de deitar, mas o pai está distraído com ecrãs que estão a brilhar e o filho está desperdiçado também noutro ecrã em que não se conversa, apenas se partilha. Pensas que existem hábitos concretos que ajudam na educação emocional mesmo sem receitas perfeitas? Na realidade não existem fórmulas. Eu penso que ainda nenhum autor se desafiou a criar um curso para pais ou a desenfrear fórmulas e rituais, receitas infalíveis, educacionais, em que o pai possa ser um pai de sucesso. Existem sim alguns trâmites, alguns rituais invisíveis que constroem seguranças nos nossos filhos, e esses sim, em alguns livros de autoajuda desta temática podem dar algumas ajudas, mas nenhuma delas são fórmulas invencíveis. Cada filho tem uma forma de ser. Quem é pai de gêmeos sabe o que eu estou a dizer, porque os pais dos gêmeos vivem e sentem essa dualidade em que os filhos nasceram no mesmo percurso, na mesma intenção, e eles são tão diferentes, e até os que fisiologicamente são parecidos nos primeiros tempos, em que nem nós os conseguimos diferenciar, os pais conseguem, e na realidade eles têm comportamentos já bastante diferentes. Eu acredito que esta segurança emocional em que os pais deveriam investir um pouco mais através da consistência, da presença, da escuta ativa, e sabes, Carla, os rituais que nós perdemos no antigamente, o ritual da boa noite, de deitar o nosso filho na cama e de falar um pouco com ele, talvez até contar uma história ou simplesmente falar com ele enquanto adormece, o escutar o nosso filho sem o julgar. Eu entendo que as dificuldades que os nossos pais hoje, nós enquanto pais hoje passamos, nada tem a ver com as dificuldades que os nossos pais antes passavam. Exato. Nós temos notícias absolutamente escabrosas, profundas, carregadas, pesadas, negativas, em que nós nem temos consciência de quantos perigos os nossos filhos estão suscetíveis, e também por estes ecrãs que os abrem ao mundo, a toda uma possibilidade. E que nos provocam também muita ansiedade que acabamos por passar para eles, não é? Então esta presença do pai e da mãe, fazer sentir um ambiente familiar seguro,
onde a criança se possa apresentar e falar daquilo que tem a de sentir e a desejar, sem ter que ter uma educação de correção, de julgamento e crítica, em que a criança sente que não tem expressão de dizer, muitas das vezes porque os pais não conseguem compreender o ritmo alucinado em que os filhos estão a crescer. Nós temos crianças com menos de 3 anos que dominam melhor um telemóvel que um adulto com 60 anos. E isso é incrível. Esta criança com menos de 3 anos, se falar com um adulto ou se pegar no telemóvel, como é que elas as duas vão entender? As duas têm uma linguagem completamente diferente, não é? Esta neuroplasticidade infantil que responde a estes acontecimentos diários com grande desenvolvimento, rápido desenvolvimento, sem casa viver neste ambiente de insegurança e de medo, nós construímos crianças inseguras e com medo. Mas e dizermos que uma criança sofre de ansiedade, parece que a pedopsiquiatria tem medo disso. Então chamamos-lhe hiperatividade e déficit de atenção. Nunca que a criança tem medo de perder quem ama ou tem medo do ambiente onde vive. E há sinais e sintomas que às vezes olhamos para a nossa criança como ela não estar atenta ou não ter um conteúdo emocional em que se consegue expressar no que vive ou que sente. Na realidade, os pais adotam uma postura e uma fisiologia de ansiedade e medo presente. Às vezes eu costumo contar a história da leoa, sabes? A leoa que leva os filhinhos no meio do campo e num determinado momento ela sente o perigo e ela para abruptamente e os filhos param abruptamente como se estivessem a sentir o perigo, mas eles não estão a ver nada. Eles estão camuflados por uma erva, eles só veem a postura da mãe. E então se a mãe desatar a correr num determinado sentido, eles igual, mas eles não estão a ver nada. O medo e a agitação que eles têm é pela fisiologia da mãe. Agora, noutro exemplo, noutra filmagem que a gente pudesse fazer da mesma leoa em que ela para abruptamente e os filhos não param, correm entre as pernas, vão para a frente e vão ter com outro leão ou leoa a brincar. Nós humanos olhamos para aquilo, vemos que a comunicação foi fisiológica e não a conseguimos entender ou perceber, mas os leõezinhos perceberam. Agora repara, Carla, nós enquanto pais, quando entramos em casa com um grande problema dentro de nós e um sorriso na cara, o nosso filho sente o problema que temos e procura fazer igual ao sorriso na cara, só que a sensação do nosso filho quando tem menos de 6 anos, por exemplo, é a fisiologia. A fisiologia do medo e da ansiedade é o conceito de maior comunicação, da profundidade com que os nossos filhos vão sentir. Pais ansiosos constroem filhos ansiosos, pais inseguros constroem filhos inseguros. É como se houvesse um efeito espelho. Um efeito espelho, e na realidade chama-se neurónio espelho. Como é que as emoções não resolvidas dos pais afetam diretamente a educação dos filhos? Pegando nesta frase que estávamos a falar e nessa pergunta que agora colocaste, quando um pai não cura o seu maior medo, tristeza, culpa, raiva, medo dentro dele, acaba por ensinar em silêncio os seus filhos, quase num processo de modulagem, copy-paste. És tal como o teu pai, estás a agir como a tua mãe. Então nós observamos que em gabinete, quando tratamos um filho com déficit de atenção, ansiedade ou outro tipo de fobias, em que não há um trauma, uma vivência ou experiência que possa justificar essa situação, basta sentarmos na nossa frente a mãe e o pai dessa criança. Então essa consulta devia ser partilhada. O pai ou a mãe que cura dentro dele o seu mal-estar vai ajudar muito mais o filho do que muitos gabinetes onde ele possa ser consultado. Então às vezes colocarmos em primeira mão o filho num gabinete pode não ser a solução principal. Podemos começar por o pai ou pela mãe. Claro que isto estamos a generalizar e não a encontrar aqui um processo ou fio condutor que seja intransigente. Estas emoções reprimidas nestes pais, elas acabam por vazar numa fisiologia, numa modelagem física corporal fora de controle, de raiva, tristeza, culpa, medo, até sensações de evitamento, pais impulsivos, reativos, hiperativos, que provocam numa criança situações de insegurança e até de próprios medos, possam despolutar as insónias noturnas. Eu acho que, peço desculpa, Sim. Que as pessoas não têm noção daquilo que tu estás a dizer, que eu acho que é fundamental. Eu acho que nós, enquanto pais, não nos apercebemos do impacto que o nosso comportamento, que as nossas atitudes, que a nossa forma de estar na nossa zona de conforto tem nos nossos filhos. Tem mesmo uma grande profundidade e influência nos nossos filhos.
estas insónias noturnas, copiadas e modeladas por vezes dos pais, ou simplesmente transformadas por as inseguranças e medos que os pais trazem. A criança aprende por estes neurónios espelhos. Ela imita mais os estados emocionais que os pais têm do que as próprias palavras. Então a maior educação que os pais possam dar aos filhos é através do exemplo. Exato. De ser, fazer, estar, construir, ser um exemplo de progredir. Eu peço ao meu filho para ir ler um livro e eu não li nenhum. Exato. Eu peço ao meu filho para ir estudar e eu estou sempre a dizer lá em casa, na empresa deram-me isto para ler e eu estou farto de ler aquela coisa, estou farto de estudar Exato. Aquela coisa. O exemplo. O exemplo é a modelagem mais profunda que pudéssemos dar aos nossos filhos. Claro que o neurónio espelho, que esta forma neurológica de copy-paste, desta educar sem ter que falar, esta educação emocional, é para nós próprios, para verificar se não fomos nós a passar isto aos nossos filhos. E entender absolutamente que se eu curar isto dentro de mim, o meu filho usufruir da cura, esse é o maior princípio. E entra também no seu processo de cura. É isso mesmo. O pai que cura uma ansiedade passa para o filho a ansiedade já curada e o filho acaba por sentir essa cura dentro dele, que é retransformada. Exato. É mais profundo do que muitas das vezes as intervenções individuais do próprio filho num gabinete. É isso mesmo. Nelson, achas que as redes sociais interferem mesmo nesta relação entre pais e filhos? Sabes, eu neste momento assisto, e eu também sou pai, e também pertenço a essa percentagem em que estamos a ver os filhos a crescer através de um ecrã, fotos partilhadas nas nossas ausências. São pais que se deslocam à escola e que gravam certas peças de teatro e partilham num grupo WhatsApp com os outros. São pais separados que fazem férias separadas e talvez a primeira vez que o filho entrou numa piscina é partilhado num vídeo com o pai que não esteve presente. Então nós assistimos muitas das vezes os nossos filhos crescer nestas redes sociais, até na forma como eles agora estão a viver. Repara que os nossos adolescentes que entram em casa se escondem, e todos nós o fazíamos. Nós vamos aceder à sua página de Instagram e nós vamos ver como é que eles viveram a vida de hoje, tiraram uma selfie com quem são os amigos que eles têm. Verdade. Então nós quase que conhecemos os nossos filhos pelas redes sociais, pelos gostos que eles têm, pelos comentários que eles levaram. Não estou a dizer que isto é errado, estou a dizer que isto é transformado e essa requer uma atenção. Talvez o problema não seja a rede social, é sim esta troca de vínculo real, a ilusão de acompanhamento virtual. Acompanho o meu filho no que ele publica, faço os comentários ou faço as citações. Só que o problema é que isso aumenta a distância, não é? A nível emocional. A presença e a disponibilidade ficam novamente em cima da mesa. Exato. O pai que é presente ou o pai que é disponível. Não é? A presença é o que o nosso filho precisa de sentir no acompanhamento e na segurança. Pais e filhos que partilham este espaço físico de viverem juntos, mas que vivem as suas bolhas mentais diferentes, que são absorvidas nestes ecrãs sociais, estas redes sociais que estão a gerar uma certa pressão parental tóxica. É quase que estas redes sociais possam inserir certos pensamentos, emoções, comportamentos nos nossos filhos, de comparação, de idealização, até da própria parentalidade que às vezes é expressa num influencer. Em cima do palco, o influencer pode ser absolutamente fantástico, levar os filhos a certas práticas absolutamente radicais e profundas, bem evoluídas, mas nunca há uma parentalidade educacional associada. O que passa é a idealização que os nossos filhos possam querer, que os pais dos outros são mais fixes do que os nossos, são mais porreiros do que os nossos. Essa redução de tempo e de qualidade pode ainda diminuir este vínculo de pai e de mãe, a redução dessa situação. Ouvindo isso tudo tu estavas a dizer, e pegando ali naquela parte de as redes sociais servirem aqui, contribuírem muito para o distanciamento entre os pais e os filhos, isto acaba por refletir-se muito na falta do próprio conhecimento dos pais em relação aos filhos. Eu queria partilhar só aqui uma experiência muito rápida, que tem a ver com uma fase em que eu passei na associação de pais da escola, portanto estive lá 3 anos,
E saí por desgaste emocional, porque um dia estava com vontade de ter assim uma atitude menos correta, porque reflete-se perfeitamente no comportamento e nas atitudes dos pais o facto de eles não conhecerem os seus filhos. Quando há um problema dentro da escola, é incrível, porque a maioria dos pais assume sempre que o filho não tem qualquer tipo de responsabilidade. E, por outro lado, acusa sempre a escola de estar na origem daquele problema, demitindo-se completamente da sua responsabilidade de educador. O que é que eu quero dizer com isto? Eu cansava-me de, consecutivamente, sempre que havia um problema na turma, raramente havia um pai que tinha a humildade de aceitar que o seu filho poderia eventualmente ter feito aquela situação. Porque os nossos filhos em casa são uma coisa e os nossos filhos, noutros ambientes e em grupo, têm outros comportamentos. E nós temos que ter a humildade de aceitar que o nosso filho pode ter aquele comportamento menos desajustado, apesar de nós não o termos educado daquela maneira. Mas pior do que isso, e o que a mim me fez ficar ainda mais incomodada, é a forma como os pais acusam e julgam todo o outro mundo que está à volta em relação ao problema, inibindo-se completamente de qualquer responsabilidade sua e do seu educando. Ou seja, eles não conhecem na profundidade os próprios filhos. Sim. Sabes, sem entrar num processo de julgamento ou crítica dos próprios pais, quem decide ser pai no seu processo educacional não é ensinado a fazê-lo, copia a parentalidade pela forma como foi educado e foi vivenciada. Eu faço aos meus filhos o que vi os meus pais me fazerem, mesmo que tenha sido contraproducente. Quando a coisa fica agitada, ansiosa, frustrada, a copy-paste de uma forma como a minha mãe falava comigo, eu vou falar com os meus filhos. Talvez essa desresponsabilização parental esteja mais associada a um medo relacional. Eu não sei como fazer, são vocês que estudam estas situações que têm que resolver. Então, Carla, eu acho que estes pais têm medo. Têm medo de não sei se é certo ou correto o que eu estou a fazer, não sei se é o sentido certo que eu estou a ter. Então, talvez ajudasse em toda a formação, formarmos pais, ainda quando eles são filhos, para aprenderem a matéria de que se um dia eu decidir ser pai, para saber corrigir aquilo que eu não tive enquanto filho, e aos pais que já o são e que querem corrigir, a importância de estudar e saber a situação que estamos agora a vivenciar. Em gabinete, tem alguns casos dos pequenos imperadores, que posso assim chamar, porque há um livro sobre a situação, mas é um fenómeno que ainda está em estudo e com alguma divulgação. Então a dificuldade do pai lidar com o filho imperador, o filho que tudo quer, que tudo faz e que tudo decide e que nunca nada está certo. O pai perdeu a capacidade da liderança relacional do próprio filho. Exato. É o imperador que manda em casa. Então a expectativa é de que na escola as regras impostas o imperador tenha que aceitar, mas não é isso que se verifica. Exato. Então o próprio pai pensa, se nem vocês, escola, que têm esta obrigação, são capazes, como é que eu vou conseguir? Então estes pais acreditam que tudo possam fazer de todo o desafio que estão a ter. A desresponsabilização da sua atitude ou do seu papel é mais por eu já não sei o que fazer, eu já não sei o que dizer. De todas as estratégias que eu possa ter feito, nenhuma resultou, nem aquelas que os meus pais me fizeram a mim de pôr de castigo ou até ir para atos de violência foram eficazes. Eu não tenho mais recursos de como lidar com esta situação. Faz sentido. Qualquer comportamento tem sempre uma história, não é? Por trás. Sim. E tu nunca reages desta ou daquela maneira porque sim. Isso mesmo. Nelson, o que é que realmente importa na construção de uma relação saudável entre pais e filhos? Aqui voltamos à perfeição, não é? Os filhos não precisam de pais perfeitos, por mais que às vezes lhes possam parecer que exigem. E isto é de geração em geração que sempre ouvimos esta história de que o pai do meu amigo, e vem uma coisa de comparação, mas na realidade os nossos filhos
não querem os pais do meu amigo, querem-me a mim nessa situação. Eles precisam de adultos inteiros, saudáveis, presentes, que saibam amar, desejar e cuidar. E às vezes adultos que não têm medo de se expor à vulnerabilidade ou até de dizer, não em tom crítico ao julgamento, o pai do teu amigo talvez ganhe 3 ordenados e eu não tenho esse dinheiro. Talvez tu não tenhas noção de que quando eu chego ao dia 25, espero pelo 27, 28 ou 29 para conseguir te dar aquela tua semanada que queres ter. Nós não devemos ter vergonha de dizer aos nossos filhos essa situação que possa estar a acontecer. E então os nossos filhos não precisam desses pais perfeitos. Eles precisam de pais reais, verdadeiros, que ensinem a construir a vida que eles estão a fazer, que ensinem a construir um modelo de vida que eles queiram ter. Talvez os nossos filhos assumissem mais uma parentalidade de seguir o nosso pai, que é verdadeira em honestidade. Faz todo o sentido, porque eu acho que as crianças têm muita noção que vivem numa bolha onde tudo é perfeito e tudo é acessível a todos. E isso que tu estás a dizer eu acho que é fundamental os pais ouvirem, porque temos que lhes dizer o que é a realidade da vida, e a vida não é só coisas bonitas. E é importante que eles saibam que os problemas existem e dizer-lhes que podemos ter a capacidade de dar a volta e conseguir encontrar um melhor caminho, mas temos que lhes dar a conhecer as dificuldades que a vida tem, porque faz parte. E eu acho que os pais encobrem muito essa parte. Às vezes precisamos de ativar o conceito já antigo, em que temos o medo de o expressar, é que eu não sou o mais perfeito, mas sou o bom o suficiente. Eu dou-te o suficiente para tu cresceres. E o suficiente não é ter que fazer tudo certo, estar sempre disponível para reparar, para crescer com o erro, para tudo fazer acontecer. É o frio que se faz sentir, tens que ir agasalhado, é a comida saudável que tens de ter em cima da mesa. Então essa exigência que possa ter sido feita nestas gerações seguintes que hoje estamos a viver, ser bom o suficiente acaba por ser uma bitola que nos ajuda a fazer crescer. Eu não sou um pai perfeito, mas se eu pudesse ser o melhor do mundo, eu irei ser. Mas esse melhor do mundo tem que ter a consciência do meu limite emocional, de ser o suficiente para o meu filho sentir. As crianças aprendem mais com a autenticidade do que com o controle rígido do limite imposto. Ser autêntico é estar presente com os nossos filhos nas dificuldades, mas também nas qualidades que lhe queremos passar. Essa presença emocional que os pais possam oferecer. Toda a criança constrói uma personalidade, até o seu próprio sistema nervoso possa crescer, promovendo dentro dele o aumento da segurança, autoestima, confiança e segurança. Eu sou uma criança autêntica porque modelo pais autênticos. Eu digo aos outros o que sinto porque ouço o meu pai e a minha mãe, a forma como falam e como se expressam, dizerem o que sentem, claro que de forma assertiva, educada, construtiva, não é? Esta relação saudável em que os pais cuidam de si próprios, sabes, Carla? Sim. A autenticidade começa em pais que se cuidam, que se amam e que se priorizam. Entramos numa era em que parece que a prioridade é os nossos filhos. O meu telemóvel tem 5 anos e nos 5 anos já comprei 3 aos meus filhos, e não foi porque eles se partiram, foi porque saíram modelos novos. Mas eu não ligo nada a telemóveis. Mas é essa situação em que nós perdemos essa situação de educar, de dar limite emocional. Queremos superar e dar aos outros tudo aquilo que nós não tivemos. Este autocuidado perdeu-se. Então a prioridade é o meu tempo, é o meu momento, eu vou-me cuidar. Às vezes quando eu estou em gabinete eu digo assim aos pais: quando é que vocês tiveram as vossas férias? E eles sempre dizem: a prioridade é fazermos as férias com os nossos filhos. E isso é muito bom. Mas você vai envelhecer com quem? É que se os seus filhos envelhecerem consigo, há uma coisa aí que não correu bem. Exato. Agora, se você envelhecer com a mulher que é a mãe deles, parabéns. Que os netos venham à sua casa visitar. Então as férias a 2 é o momento em que nós nos autocuidamos, amamos, e os nossos filhos, na ausência de sentir que pais se amam, sentem-se muito mais seguros. Então aquele fim de semana em que na sexta-feira tu vais para os avós, em que nós passamos um fim de semana em amor,
Muito provavelmente no domingo à noite, quando vamos buscar os nossos filhos, eles sentiram a ausência, mas sentem que os nossos pais se amam em autenticidade, presença e verdade. Ou seja, quando o pai e a mãe se cuidam, acabam por estar a nutrir a sua relação com os filhos. Exatamente. Então a prioridade, e esta pode ser controversa, é quando nós juntamos os pais, pai e mãe cuidam dos filhos. Então agora repara nesta. O pai cuida do pai e a mãe que cuida da mãe. E quando os dois estiverem cuidados, o pai cuida da mãe e a mãe cuida do pai. E quando esses dois na relação estiverem cuidados, é que vão olhar para os filhos. Nós dois cuidamos dos nossos filhos. Significa que eu estou cuidado? Estou. Tu estás bem? Não estás. Então cuida-te. E quando tiveres cuidado, volta. Ok, estás cuidado? Estou. Ok, agora nós os dois vamos cuidar da nossa relação. Estamos bem os dois? Olha, estamos top. Vamos cuidar dos nossos filhos. Este processo significa uma autorresponsabilização em que eu não coloco a pressão na relação em não me sentir bem. Eu vou-me pôr bem porque eu amo a minha relação e eu quero que a minha relação esteja bem. E a ti, meu amor, eu quero que tu estejas bem para que tragas para a relação o que de bom e de melhor nós queremos dar. Nós estamos bem na relação, estamos super bem. Os nossos filhos vão aprender na autenticidade de sermos aquilo que lhe queremos dar. Então nós aprendemos a cuidar do mundo inteiro quando somos amados dentro de nós, desejados dentro de nós, autossuficientes dentro de nós. Então não carregamos um fardo de ter que dar aos nossos filhos tudo o que de bom e de melhor nós não tivemos. Nós carregamos dentro de nós o modelo de darmos aos nossos filhos o que já vivemos dentro de nós e que está a resultar. Abrimos caminhos pelo nosso modelo e esse caminho começa dentro de nós com as rotinas, os hábitos, os cuidados, o auto-amor. Eu levanto-me de manhã e vou praticar ginásio. Eu aposto que o meu filho vai adorar as aulas de educação física. Eu chego à noite e leio um livro. Eu aposto que os meus filhos vão me procurar se me posso mandar vir aquele livro da FNAC. Então aquele me priorizar vai fazer com que o meu filho se sinta mais amado porque eu estou bem. Não estou num contra-relógio que para ir buscar o meu filho ao futebol às 19 horas eu não pude ir ao ginásio. Exato. E vou ausentando desses meus autocuidados. Um dia aquele filho vai sair e eu estou desgraçado dentro de mim e a relação perdeu a prioridade de dar aos filhos. Então quem és tu, mulher, que estás a viver na minha casa? És a mãe dos meus filhos. E a nossa relação, onde é que ela ficou? E quem é que vão ser os nossos filhos quando estiverem noutra relação? Vão copiar a mãe e o pai? Vão-me trazer os netos porque estão em situações desenfreadas de trabalho para viver, não numa relação que estão a ter? Algo assim. É isso mesmo. O mais importante aqui é que nós sejamos bons exemplos e consigamos inspirá-los, não é? Yeah. Que é para eles depois seguirem o caminho por aí, do bom exemplo e da inspiração. Acima de tudo. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. Aguarda pelos próximos episódios.